Chegamos finalmente na quinta temporada de Stranger Things. A primeira parte foi lançada, já assisti completinho, estou aqui para dissecar toda a temporada e levantar pontos que eu realmente fiquei em dúvida. Eu pedi lá, comentar, se inscreva o sininho, o mais breve possível para o vídeo ficar longo. "18 meses se passaram desde a quarta temporada. Os militares agora dominaram a cidade, Hawks agora está sob quarentena. E ainda eles usam um rádio para poder acalmar as pessoas. E quem trabalha na rádio agora é a Robin. Eu achei bem aleatório, até porque ela mesmo fala que era tímida, mas beleza. Em algum momento foi dito que ela gostava desse tipo de situação, porque não me pareceu. Mas independente de qualquer coisa, ela pegou essa função para ela. O Steve também ajuda ela, a Nancy e o Jonathan também. Os meninos eles estão no colégio, né? Na minha visão, achei que ia passar anos, até porque foi dito dessa forma. Mas passaram 18 meses, 1 ano e 6 meses. Eu achei que realmente já ia mostrar eles adultos, mas não é o caso. Aí eu me incomodo um pouquinho, até porque tem personagens que não tem mais cara de criança, como é o caso do Dusty. Mas tudo bem. Relevamos. Dusty. O Dusty ainda tá de luto pelo Ed, né? Até porque ele foi o cara que viu o Ed morrer. Então ele ainda tá com aquele sentimento todo, tipo, pô, o cara me ajudou, o cara me salvou e etc. E só que a população ainda acredita que o Ed é um criminoso, e inclusive acha que o Hellfire, que é a equipe de D&D deles, é grandes criminosos e tal. Só que o Dusty não quer saber de nada, ele tá naquele momento do luto que ele tá com raiva e não quer saber de porra nenhuma, não quer saber que se alguém vai falar alguma coisa pra ele ou não. Ele veste a camisa do Hellfire, provoca as pessoas lá. Tem lembra daquele capitão que morreu na quarta temporada? A equipe dele ainda tá atormentando os caras ainda. Aí atormenta um pouquinho o Dusty, rasga a camisa do Hellfire. Depois lá quando o Dusty vai lá pro o caixão não, eu sempre falo caixão, não sei porquê. No túmulo, né, do Ed, eles aparecem, espanca o Dusty, que inclusive lutou, tá? Ele resistiu bastante ali na onda. Eu achei que ele ia se deixar assim, mas ele quis saber não, jogou onda na cara. É um cara que tá realmente muito traumatizado, tá? O Dusty tá destruído, tá destroçado por dentro. Realmente é uma parada muito bizarra. Depois ele aparece para ajudar a galera lá na missão. Missão 1. Sempre que podem, sempre que conseguem, eles fazem missões para poder procurar o Vecna. Eles já fizeram em torno de 30, só que a Eleven não pode ajudar. Ela tenta verificar, né, tá no poder psíquico dela, mas ela nunca encontra. E o Will já deixou de sentir o arrepio. Então, há-se a teoria que o Vecna poderia estar morto. Na hora da missão, o Dusty não se encontra. E ele ficou responsável por captar o sinal, né, do Hopper quando estivesse no mundo invertido. E como ele não aparece, o Jonathan então assume essa posição. Mike e Luke está vigiando os militares, que inclusive eu não entendi porque não tem nenhum militar olhando para aquela região, mas beleza, tudo bem. Eles estão vigiando lá para saber a hora exata que o Hopper poderia adentrar o comboio. O Hopper consegue adentrar esse comboio passa para o mundo invertido, só que quando chega lá rola um acidente, porque um Demogorgon aparece. Só que o Hopper, graças a Deus, ele não é atacado por esse Demogorgon porque não percebe a presença dele naquele momento. Por conta disso, o Steve, que estava correndo com o carro procurando um sinal, acaba perdendo esse sinal do Hopper. Ou seja, o Hopper agora está perdido no mundo invertido. Além disso, o Will acabou enxergando pelos olhos do monstro, né? Pelos olhos do Demogorgon. E é engraçado que ele dá aquele piripaque dele, aí a Joyce... pra acordar ele dá uns tapas na cara, porque não aparece direito assim, mas dá pra ver que ela deu uns tapas na cara. Eu falei, pô, irmão, não é cara não, mas tipo, olha, vagabundo. Missão 2. A missão 2 é proteger esse garotinho aqui, é um garotinho gordinho, que é a próxima vítima do Vecna. Ele vai aqui pegar essa criança para poder levar para o mundo invertido. Só que para poder proteger a família deles, não podem ser tipo assim, vamos proteger de um monstro que vai aparecer. Então eles têm que montar um plano para isso. Mike e Lucas vai pedir a Elika um pouco de ajuda. Aí a Elika coloca uns remedinhos, né, que o Will e a Robin foi pegar no hospital, numa torta, entrega a eles comem. A menina não acaba não comendo, mas de qualquer forma a Elika consegue drogar ela. Todo mundo apaga. É interessante aqui uma coisa, eles montam uma armadilha para poder pegar esse Demogorgon. E a armadilha funciona. Dentro do conforme, todo o plano funciona. E eu achei massa porque, como eles passaram por toda essa situação por várias vezes, faz muito sentido pra cacete, assim, absurdamente sentido, eles realmente terem total ideia de como é que vai ser tudo bonitinho, perfeitinho, como é que o Demogorgon age, como a armadilha vai servir nesse momento e tal e tal. Então eu achei esse momento realmente muito bom. Percebendo que a criança não tá lá, o Demogorgon sai de lá, entra no portal e vai para outro lugar. O Steve até segue eles nesse momento. Eles vão lá para onde está a Joyce. A Joyce ainda tenta proteger o menino, né, com o machado, fica batendo, até que por sorte o Steve aparece
atropelando o Demogorgon, que acaba fugindo. Só que o Steve, Jonathan, Nancy e Dusty acabam também entrando no mundo invertido. E eles acabam se deparando lá com um paredão de carne, não sei nem que parada é aquela. É muito nojento, muito esquisito, eu realmente me deu agonia de ver aquilo. E o Dusty acaba percebendo que aquele paredão ali não é um paredão reto, assim e tal. É um círculo, provavelmente está protegendo algo e provavelmente é o laboratório de Hawkins. E eu fiquei na dúvida se esse paredão de carne é aquele mesmo paredão de pedra que aparece depois, né? Vecna. O Vecna agora está agindo de forma um pouco diferente. Ele não está indo lá pegando a criança e acabou. Ele primeiro começa a conversar com a criança, né? Tipo assim, fazer ela se tornar sua amiga naquele processo e tal. Aí depois que ele faz isso, ele acaba capturando a criança. Ele faz isso com a irmã do Mike, a Holly. Ele fala, ó, tem monstros, os monstros querem te pegar, eu tenho um lugar seguro pra te levar. E fica falando essas paradas pra ela, tá ligado? E aí a galera começa a achar que ela tem um amigo imaginário e tal. O que eu achei esquisito porque, tipo, logo o Mike, por exemplo, não ia imaginar que poderia ser realmente alguém do mundo invertido ou qualquer coisa do gênero. Tipo, ele realmente estava tratando ela como se fosse uma esquizofrênica. O que seria um plot, tá? Se na verdade ela não tivesse visto o que ela tá vendo, realmente é só a cabeça dela e acabou. A Holly é a primeira vítima do Vecna nessa visão agora, nessa parte agora. Ela tá com a casa do Mike, seus pais tentam te proteger, só que não tem como, eles são atacados de forma brutal e a Holly é capturada. Quando eu vi esse rolê no início, eu falei, nossa, será que é isso agora que vai ser a morte brutal que falaram? De personagens que iam morrer? Né, que disse que ia ser uma grande morte. Eu falei, não é possível que vão gastar aquela fala, não sei se isso foi entrevista ou como foi, que ia ter uma grande morte, e a grande morte seria os pais do Mike, que ninguém ia ligar, tá ligado? Então, não é, eles continuam vivos, eles estão em estado pesado lá, mas tá suave. Por coincidência ou não, o Lucas percebeu que o dia de desaparecimento do Will foi no dia 6 de novembro, enquanto da Holly tá sendo no dia 3 de novembro. Então ele tá tendo a teoria, será que realmente é o Vecna que tá fazendo isso ou não? Só que ele fala essa frase, o Mike vai lá olhar com a mãe escreve Henry, ou seja, o Vecna, e ficou por isso mesmo. Então eu fiquei na dúvida se vão colocar alguém, outro personagem, ou algo além disso, como algo por trás do próprio Vecna. O que não dá mais tempo, porque lançou os 4 episódios, aí nos outros 4 vai ter isso. Não sei se a maioria aqui assistiu Naruto, mas essa é a ideia do Kaguya, tá ligado? Aparecer do nada, só pra resolucionar ali uma parada. Eu acho melhor não acontecer isso. O Vecna ficou como o vilão mesmo e o que o Lucas falou ficou mais jogado ali mesmo. Realmente não faz o menor sentido e acabou. O Vecna acaba levando a Holly para sua casa, onde ela vai morar agora. Ele vai atrás das outras crianças e a Holly recebe uma carta dizendo que o Vecna está com um problema. O próprio Rems assina, tá ligado? Tipo, estou com perigo, me ajude. Aí ela dá uma de chapéuzinho vermelho, vai pra floresta, onde o Harry falou, não vá pra floresta. E ela acaba encontrando a Max, o que foi um grande plot pra mim. Porque realmente, na minha cabeça, ela ia passar a temporada toda desmaiada e por algum motivo, no final, assim, ela ia acordar e acabou e... a gente resolucionou. Mas não, ela vai ter um grande papel aí, porque ela está dentro da cabeça do próprio Vecna, o que é bizarro. A Max acabou acordando dentro daquele laboratório onde a Eleven teve o primeiro confronto com o Vecna. Ela então caminha por ali e acaba entrando em outras memórias, inclusive uma memória da Joyce, onde lá o Vecna também estudava nesse colégio, ou seja, a Joyce meio que viu o Vecna já. Lógico, ela provavelmente não vai lembrar, porque ela era já adulta não, ela já é adolescente e o Pivete tinha, sei lá, 7 anos. Então ela viu, mas na cabeça dela ela não vai lembrar que viu esse cara. Inclusive até parece até o pai do Steve. Nessas de caminhada de memória, ela acaba voltando pro dia do ataque que aconteceu com ela. E aí ela escuta a música, né, que dela, que é a favorita, e ela vê aquele portal de novo abrindo. Ela corre, só que o portal acaba se fechando. Tipo assim, por pouco ela não acorda do coma. E só que o Vecna aparece, tá ligado? E ela tem que fugir do Vecna. E nessa corrida, ela chega nesse paredão de pedra que eu ainda não entendi por quê. Porque o Vecna ficou com tanto medo assim. Porque ela mesma fala. Ele chegou lá e eu vi aquela cara de assustado, não, de apavorado. Então, tipo assim, por que ele ficou apavorado em ver aquele paredão? O que é que aquele paredão significa, tá ligado? Realmente eu não tenho nenhuma teoria assim, velho. Se é uma memória... Aí, não tenho teoria, é que fala. Eu não sei se é algum trauma que tem dele ali, que ele guarda, tá ligado? Tipo assim, esse aqui é o meu trauma, e ele tranca aquele trauma. Não sei se é algo desse gênero.
Só que não aparece nada ali, pelo que eu vi assim, que dê a dizer que é por conta disso aqui, daquilo ali. Então realmente a gente vai ter que esperar os outros 4 episódios, ou até mesmo o último episódio, para poder descobrir qual a razão. Complicado. Tem espaço pra todo mundo aqui. Eleven e Hopper. O Hopper agora está treinando o Eleven. Só que assim, eu acredito que ela esteja treinando a questão dos poderes sim. Estou ficando mais forte nesse sentido. Eu acho que é a questão mesmo uma questão militar. Ela está aprendendo a usar melhor as habilidades dela, como é o caso que ela usa para dar um salto mais alto. Mas ela está com a mesma força no fim da 4ª temporada. Não acho que ela vai ter uma escalonada de poder ou algo desse gênero. Tá? Ao chegar na casa da Holly, né, que rolou aquele ataque, aí ela vem naquele portal e a Nancy pede para ela entrar no portal e realmente ela entra no portal. Só que lá ela acaba encontrando com o Hopper, que lembra que eu falei na primeira missão, ele tinha se perdido lá dentro. E ele acaba se encontrando pra cá. Eu entendo, beleza. Faz parte do roteiro e tudo bem. Eles acabam chegando na Red Line, né? Aquele paredão de carne e tal. Só que os militares acabam chegando também, eles sabem que eles estão por lá. Então, quer dizer, sabem que estão lá, mas não sabem exatamente e tal. Então vão fazer uma verificação ali. E aí eles se escondem e agora os militares têm uma máquina que agora para o poder da Eleven, então ela não consegue usar os poderes, ela fica realmente, tipo, inútil naquele momento com a máquina. Fica pro Hopper solucionar a situação. Ele sai metralhando todos os militares que tem ali pela frente, joga granada e tal, consegue destruir o aparelho, aí a Eleven consegue usar os poderes e derrota os outros militares que estão por ali. Eles capturam um dos militares, a Eleven entra na cabeça dele e vê que tem uma porta secreta onde nem o próprio militar sabe o que é que tem ali dentro direito. Então eles desconfiam que possa ser o Vecna que esteja ali. Só que, tipo assim, como é que vai estar o Vecna lá dentro se eles têm uma máquina agora que tira poderes e o Vecna atacou a Holly? Ou seja, não tem lógica nenhuma pra a existência do Vecna ali dentro. O Vecna tá de bom agrado ali, ou os caras reduziram. Ele pode usar um pouquinho dos poderes, não tem isso. Não ia dar essa brecha, até porque o poder que o Vecna tá usando tá sendo muito forte, né? Porque ele tá atacando várias crianças, não é uma criança só. Hopper e Eleven então invadem a base militar. Aí é um pouquinho de tiroteio ali, um cipó pegando o Hopper daqui, a Eleven sem poder dali. Aí a doutora vai pra cima da Eleven. Aí a Eleven vai usar os poderes e não consegue. Aí a Eleven pega uma tesoura e enfia no braço da militar. Só que é militar, gente. Não tem o que fazer. É uma doutora, mas é uma doutora militar. Só que aí o Hopper consegue se soltar e dá tudo certo. O Hopper então vai entrar naquela porta, só que a Eleven não vai com ele, porque a Eleven tá sem poderes, então ela ser uma inútil naquele momento. Não tem, vai fazer o quê? Vai querer atacar os dois e aí vai acontecer o quê? Só que a Eleven percebe que o Hopper está cheio de explosivos. Ou seja, o Hopper vai se matar com o Vecna. Ele então consegue entrar na porta, a Eleven vai atrás, mas não consegue, né? Porque ele já levou a chave. Só que o Hopper acaba voltando, sem nenhum demonstração de dano. Ele então pega a Eleven, leva até lá e servindo como rato de laboratório está número 8. No momento que eu fui, eu falei, o quê? Na minha cabeça eu tava tentando realmente. Eu falei, quem é que tá aí, quem é que tá aí, quem é que tá aí? Mas eu não vejo a número 8. Quando eu vi a número 8, eu falei assim... Tipo assim, eu não acredito que trouxeram a personagem do pior episódio de todos. Só que tem um porém. Já existe aquele episódio. Independente de qualquer coisa, existe. E a número 8, até onde eu sei, tirando a Eleven e o Vecna, ela é a única, até então, mostrada pra gente, que tinha poderes. Né? Então, faz sentido ela aparecer desse jeito aí, capturada e tal. É só pra esse episódio não ter existido, né? Mas como existiu, ela tá aí agora. Fazer o quê, né? O Will. Há uma explicação aqui agora do porquê o Will é tão bucha nas temporadas. Não é só pelos traumas, é porque ele deixou a testosterona dele toda lá no mundo invertido. Agora faz sentido. E quando é que ele volta a ter testosterona tudo de volta? É isso aí, pô. Ele tá todo no mundo invertido. Ele largou lá. Ele falou assim, ó. Que tiver testosterona, deixa aqui. Vou lá e vou ficar de boa. Porque, pô, irmão, o menino pulou de um galho, de uma baralha pra outra, assim. E o cara enfrentava os bichos mesmo, tá? Deu um tiro na cara do Demogorgon. O Will agora consegue também enxergar através dos olhos da colmeia, né? Ou seja, ele consegue ver através do Demogorgon, ele consegue ver através da própria Holly, que está agora feito também na colmeia. Então todo mundo que é da colmeia, ele consegue enxergar através. Isso é muito maneiro, tá? Porque antes ele sentia a parada, agora ele está enxergando. Aí eu tenho que reassistir a segunda temporada pra ver isso.
Eu não lembro se na segunda temporada ele fala que tava vendo, eu acho que ele realmente falava sentir. E agora a gente tá enxergando. Então, tudo certo. Na terceira temporada, tem aquela situação da Max e a Eleven. A Max começa a falar assim, não, que você é dona de si, pá, os seus poderes do jeito que você quiser. Acabou que no final das contas, a Eleven, por ficar usando, escutou muito a Max, ela ficou sem os poderes. Isso não foi nem trabalhado na série, tá? Isso foi uma percepção que eu tive e também nunca vi ninguém falar sobre isso. Então pode ter uma percepção errada, né? Então se alguém tiver o ponto aí, não foi por causa disso, por causa daquilo. Eu senti que foi dessa forma, foi culpa da Max, mas tudo bem. Já aqui rola mais ou menos com a Joyce, né? A Joyce é uma super protetora do Will, não quer que o Will participe das missões, sendo que o próprio Mike, o Lucas, Dusty vão pra missão, ou seja, os meninos da idade dele vão pra missão. Ela pede, ela fala até com o Hopper, não, deixa a Eleven ir também e tal. Ela quer que os outros participem, mas não quer que o filho dela participe. E aí o Will acaba confrontando esse lance, tá ligado? Tipo, não, eu quero ir. A própria Robin ajuda ele, tá ligado? A meio que ele quebrar essa regra. Ou seja, é como se fosse a parada com a Max e a Eleven na minha visão. Então, talvez essa grande morte que aconteça seja com o Will, porque a Joyce não quer que, né, vá para as missões por todo o que ele já passou. Só que no final da temporada acontece aquele negócio, né? Eu vou falar daqui a pouco. Então, tá tudo suave nesse sentido agora, né? Não vai ser isso que vai acontecer, tipo, ele vai ser capturado, qualquer coisa do gênero. O que eu acho que realmente vai acontecer vai ser a parte da morte, mas eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Missão 3. Com a Holly e aquele garotinho sempre conversando com o Vecna, ou seja, a gente tem um período que eles conversam com o Vecna, possa ser que existam outros garotos também nessa situação. Então, há rolar uma investigação. Só que todos os meninos estão lá com os militares que estão protegendo eles também. Aí eles mandam aquele gordinho, né, pra poder ser o espião deles lá. E eles acabam fazendo um túnel pelo banheiro e tal, certinho. Aí, o túnel passa de baixo ali, do alojamento dos... Beleza, tudo bem. Aí eles fazem um buraco, as crianças vão passando. Aí a Robin e o Roy tem os deles. O Lucas tá passando com o restante ali pelo túnel. E ficou uns lá ainda no alojamento. O que aconteceu? Estourou um cano, a água começou a vazar. Aí uma criança foi lá e falou, tá vazando água. Os militares vieram, inclusive o pivetinho gordinho segurou a porta de um militar. O militar veio pra empurrar, o menino gordinho, tipo, de 9 anos, 10 anos, conseguiu segurar a porta. Força da desgrama o pivete teve, e eles acabam sendo capturados. Só que os Demogorgons aparecem, e não só aparecem só aqui na base militar. Eles aparecem lá pra Robin e o Murray, então eles têm que fugir de qualquer jeito com as crianças que eles têm. No Lucas, no túnel, com criança também. E na base militar, como eu falei. E ele sai matando o que tiver pela frente, depende de qualquer coisa. Só que chega um militar com lança-chamas, é o que dá a chance para todo mundo fugir. Porque todos os Demogorgons sentem e acabam caindo no chão. Inclusive o próprio Will, que acaba também sentindo a dor. Só que eu fiquei na dúvida de uma coisa. Por que aquele gordinho não caiu no chão? Ele não faz parte da mente colmeia também? Porque, assim, como é que o Will viu através dos olhos deles? Se eles são parte da mente colmeia. Só que se fazem parte da mente colmeia, a gente fala mente colmeia, mas pode ser uma coisa mais absurda, eu não sei nem o nome mais das paradas. Mas acho que é mente colmeia, né? Se eles fazem parte da mente colmeia, não era para eles também sentir a parada, sentir a dor? Ou é tipo o Vecna consegue controlar até isso agora? Eu não vi o menino caindo no chão sentindo dor, eu não vi. Pode ter caído, eu não vi. Do grande portal, o Vecna aparece. Ele tá muito mais... Tipo assim, velho, o design dele tá lindo demais, tá incrível. Quando eu olhei, eu falei, cacete! Tipo assim, você tá com armadura, tá ligado? Tipo, eu sei que é só ele ali, a casca dele, mas ele tá muito brabo, tá ligado? Aí os militares metralham o cara, ele nada. Não sentido nenhum, nada. Aí o cara vai atacar com as chamas, ele consegue bloquear as chamas e devolver as chamas. Tipo assim, lógico que ele não controlou a chama, né? Mas só ele conseguir fazer essa barreira contra o fogo, que é o maior causador de dano dele, foi absurdo. Às vezes aquele cara também tá de escopeta, atira nele, ele não sente nada, né? E o que foi a escopeta que empurrou ele pra cair da janela na temporada anterior. Ou seja, ele tá, tipo assim, absurdamente forte. Ele tá surreal, tá ligado? Ele ainda faz os Demogorgons se levantarem, faz os Demogorgons pegar as crianças e levarem pro mundo invertido. A ideia do Vecna realmente é criar a ideia do mundo perfeito, vamos botar assim. Ele vai atrás das crianças, né? Porque as crianças são fracas, mente fraca também, tudo fraco. Corpo fraco, mente fraca. Então são mais fáceis de serem controladas. Só que assim, velho, eu sempre me incomodo com essas paradas quando tem um adulto querendo fazer uma coisa com a criança. É realmente ficar uma conversa. Gente, se colocar um pedo falando o que ele falou.
É esquisito, tá ligado? Eu me incomodo com essas paradas. Mas não é o caso aqui. Só que realmente dá aquela agonia, tipo, ah, mano, só criança. Só criança e adolescente, tá ligado? Não vai atrás de um adulto. Coisa bizarra, né? Não vai pra trás de um adulto, velho. Ele começou esse lance com o Will e agora ele vai fazer com as outras crianças também. O Vecna acaba indo embora e manda seus Demogorgons atacar a Robin, o Mike e o Lucas. Eles realmente vão morrer, eles estão encurralados, não tem pra onde correr, não tem armamento pra poder atirar, não tem nada do gênero. O Demogorgon pula pra cima do Mike, só que ele para no ar. De repente, o Will está com o braço esticado. O Will tem poderes. Eu não sei nem o que falar sobre isso. Eu tinha visto essa teoria. E posso falar, sincero, quando eu ouvi, eu falei, ah, vai se ferrar, mano, vai ser uma merda. Foi do cacete. Eu não acreditei quando eu vi. Quando o Demogorgon para no ar, na minha cabeça, quando ele parou, assim que ele parou, na verdade, na minha visão foi, ah, o Will deve ter conseguido acessar a mente do Vecna ou qualquer coisa do gênero e conseguiu travar o Demogorgon, tipo, controlar o Demogorgon. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. O Will realmente ele tem os poderes iguaizinhos da Eleven. Um pouquinho não. Ele tem o poder superior da Eleven. O que acontece? Ele para esse Demogorgon. O Demogorgon que não tá nem lá perto dele, tá distante, que é o que vai atacar a Robin e o Lucas, ele para também. E eu não me lembro da Eleven ter feito isso em momento algum. Eu não lembro dela ter conseguido, ela vai conseguir parar um Demogorgon distante. Eu sei que, tipo assim, não é que nos Estados Unidos ele tá lá, o outro tá na Rússia, como aconteceu na quarta temporada, que o outro tava com o Robin na Rússia. Mas independente de qualquer coisa, ele conseguiu parar distante pra um caceta. Eu achei isso absurdo, um feito absurdo. Na fala que aparece aqui, né, antes do Will usar os poderes, é da própria Robin, né? E ela comentando com ele sobre ela saber que ela tinha algo mais a esconder, algo do gênero. Dando a entender aqui no caso que é o Will, ou seja, ele sempre soube que ele tinha poderes. E aí eu fiquei na dúvida, ele sempre soube, porque aparece ele criancinha, então assim, sei lá, 5, 6 anos. Então, ele já sabia nessa época que ele já tinha poder, tipo assim, ele sentia que ele tinha poderes, ele poderia ter poderes nessa época, ou foi depois do Vecna ter atacado ele? E aí, por também ter ligação com o Vecna agora, ele ficou tão poderoso assim, ou ele realmente só é poderoso e acabou? Ficou meio... Eu fiquei sem saber assim ainda como é que vai ser esse lance aí. E outra coisa, o Vecna dá a entender que os seus poderes viram por ele ter aberto a mente, né? Ele não queria seguir regras, ele queria suas próprias regras e tal, tal, tal. Então foi por conta disso que ele teve seus poderes. O Will vai sofrer por conta disso? Tipo, ele também tinha esse tipo de pensamento e por isso ele tem poderes? Eu fiquei também... E aí? Se o Will não tivesse passado por nada daquilo, ele seria um Vecna também? Ele seria um cara que aquele... Não vou seguir regras, eu vou fazer do jeito que eu quero, e pá, e pá, e pá. Ou então talvez o trauma tenha salvado o Will de ser um escroto. Eu espero que expliquem isso. E pode ser que já tenha explicação e eu não tô lembrado. Então se vocês souberem de qualquer coisa, deixa aqui no comentário aqui embaixo. E aí o Will pega esses Demogorgon e estatela eles igual o Vecna faz com suas vítimas. O que foi também bizarro, já que ele fez exatamente como o Vecna faz, né? Então... É aquilo, ficou meio... Eu ainda tô sem saber se... Tem que ter essa explicação. Se realmente vai ser essa onda meio Vecna ou não. Ele só tá com os poderes porque o Vecna existe. Se o Vecna morrer, ele perde os poderes. Se o poder é dele. Tá tudo meio ilógico ainda, mas sem entender. Vai ser explicado. Vai vir as partes aí, vão ter que ser explicadas essas paradinhas aí. Não é possível que vai ser assim. Ele tem poder e acabou. Não acredito que vai ser nesse sentido. Não. Bom, por conta disso, né, como eu estava falando, eu acredito que a morte vai ser do Will. Como ele se demonstrou um cara tão poderoso dessa maneira, talvez ele seja o solucionador da batalha. O que a gente estava querendo que fosse a Eleven. Só que, se a gente parar para analisar, quem sofreu com a parada toda mais assim foi o próprio Will, não foi a Eleven em si. Eu sei que ela sofreu, tá, gente? Mas eu falo assim, o Will foi capturado, o Will virou a parte da mente do cara e pá. Então, o Will ser o solucionador da parada ia ser incrível, porque ele foi a primeira vítima do Vecna também nesse sentido. Né, se eu não me engano, é dito que depois dos pais, né, dele, a primeira vítima ali é o Will, né? Então,
O Will, como solucionador, ia ser também maneiro pra cacete. Talvez ele faça isso e morra. Né? Tipo, como ele tá na mente com Meia, se ele mata o Vecna, talvez o próprio Will morra. Então, o Will vai... Não tem como. Qual é a outra solução de outra morte? Vai ter que inventar alguma história do motivo do Will não morrer. Vai ter que inventar, tá ligado? Mas pelo menos agora vai ser uma batalha meio barril pro Vecna, né? Porque vai ter a Eleven, a 8 e o Will. Então, o Vecna que se cuide, porque o Will tá muito forte. E provavelmente eles vão com aquela máquina de tirar poder, vão jogar naquela máquina lá também. O Vecna vai perder poder por causa disso. A Max tá lá no mundo da cabeça dele, vai ser uma batalha absurda pro Vecna. O Vecna agora vai sofrer na mão dos pivetes, viu? Porque ele pode estar mais forte, mas tem muitas questões aí para ele se resolver. Ou ele vai resolver ponto a ponto, né? Tipo, vou tentar resolver com a Max, da merda. Mas ele vai nesses pontinhos assim, tá ligado? Vou tentar solucionar dessa forma, ser um pouco mais inteligente e não querer dar uma de gostoso e atacar todo mundo de uma vez. Agora a gente vai ter que esperar até o Natal para poder assistir os próximos episódios e depois no Ano Novo. Sinceramente, eu tô descartando a possibilidade do Hopper morrer. Já passou muitas possibilidades dele morrer, ele não morreu. Mas como é Netflix, né? Como aconteceu com La Casa de Papel, a Nairobi também se lasca em banda, depois ela vai e morre. Possa ser que o Hopper também sofra um pouquinho da parada. Mas realmente minhas apostas estão no Will. Nem na Eleven está. Tá totalmente no Will depois ainda dele ter usado os poderes. Não tem mais. O que vai ser uma pena pra Joyce, velho. Joyce vai sentir para o cacete. E também pela questão dele ter combatido a mãe nesse sentido. Não, deixa eu fazer as paradas e tal. Ela, não, tem que ter confiança. Tudo tá levando a crer que vai ser realmente o Will. Então preparem seus lenços. Porque eu realmente não tava querendo... Tava muito ligado se o Will fosse morrer ou não, mas como ele usou poderes, ele se tornou um super-herói. E quando morre o super-herói, ficou triste. Antes eu cagava, mentira, gente. Ele sofreu demais. O vídeo tá longo, gente. Eu não sei porque acontece isso no final do vídeo. Eu sempre que começo a falar as coisas que vai vir na cabeça. Até o dia 25, no caso, Stranger Things. Vídeo todo dia aqui, tá, gente? Eu tô postando até dia de domingo. Todos os dias tem vídeo aqui no canal. Dá essa força, assiste, gente. Assiste aí. Tem One Punch Man, tem One Piece, tem Naruto, no caso Boruto. Vou fazer de outras séries, vou fazer de filme. Mas vai dar uma força aí, pô. Na moral mesmo, vou fazer magia, a cara em mim todo agora. Beleza? É nóis, um beijo. Tudo bem, tchau. Liga a Bali, les